São espíritos? Qual a natureza e qual a origem dos espíritos? Os espíritos tiveram um início ou eles existiram de todo sempre? E será que os espíritos terão um fim? Hoje nós vamos estudar estas questões do Livro dos Espíritos. Então eu convido a todos aqueles que têm interesse em aprender um pouco mais, que venham conosco no estudo dessa noite. Nós vamos dar início hoje ao segundo livro do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. No capítulo 1, ele trata dos espíritos. Na questão número 76, que é a primeira questão apresentada nesse capítulo, Kardec pergunta aos espíritos: que definição pode-se dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aí tem a notinha do Kardec. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. Kardec usa a palavra espírito e alma para designar a mesma coisa, mas em condições diferentes. O espírito é aquele que está desencarnado. A alma é a que está encarnado. É apenas uma didática dentro da doutrina espírita. Na essência, é a mesma coisa, apenas em condições diferentes. Alma encarnado, espírito desencarnado. O espírito, como todos nós sabemos, é um ser eterno, criado por Deus, simples e ignorante, que trouxe uma missão para cumprir, afinal, uma missão de ser feliz. No livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, ele nos fala que a romagem do espírito começou lá atrás, onde, não como espírito, mas como princípio inteligente rudimentar. O espírito não habitava corpos humanos, apenas corpos unicelulares e minerais. Com o princípio inteligente, foi evoluindo, passando pelo reino vegetal, reino animal, numa longa jornada, até chegar ao reino hominal, onde se transforma em espírito, adquirindo a razão, desenvolvendo sua inteligência, antes instintiva, agora racional. Miramês ainda nos ajuda dizendo: a definição do espírito propriamente dito, a sua gênesis nos profundos segredos de sua constituição elaborada por Deus, ser-nos-á difícil por nos faltarem palavras para tais definições. Se obedecermos às leis que regulam o crescimento espiritual, achamos bem melhor pensar no respeito que devemos a todas as criaturas, que devem aprender gradativamente de acordo com as necessidades de ascensão. Questão 77, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? Meu Deus, são sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Então, complementando essa passagem, Deus, ele é único, ele é a inteligência suprema, ele é a causa primária de todas as coisas. Algumas crenças antigas, elas consideram o homem como parte de Deus,
como parte do divino. Mas sabe-se que depois da morte desse homem, essa parte retorna para o Todo-Poderoso. Quer dizer que, ao morrer, perdia a sua individualidade. Mas, se enquanto espíritos estamos aqui em evolução, e estando em evolução, nós temos tantas experiências aqui no nosso planeta, erramos tanto ainda, maltratamos algumas vezes outros seres vivos. Então, isso significa que não somos parte de Deus, senão nós seríamos perfeitos. Isso prova que a gente foi criado por Deus. Fomos criados, como o colega disse anteriormente, seres simples e ignorantes. E ele nos deu, então, uma missão para que nós pudéssemos traçar o nosso caminho através do nosso livre-arbítrio, buscando a nossa felicidade. Para que esta felicidade possa ser mérito nosso mérito, nossa conquista, nosso aprendizado, nossa evolução, e não dele, do divino. Se ele nos tivesse criado perfeitos, qual seria o nosso mérito em ser perfeito? Por isso que a gente diz que Deus é toda a perfeição e nós somos a sua criação, para que diante das provas existenciais possamos crescer, evoluir, para daqui a um tempo, algum tempo distante, possamos chegar, né, ao seu encontro, à sua perfeição, chegar mais próximo dele. 88, encontramos a seguinte pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus, mas são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe desde sempre. Isso é incontestável. Porém, como ele nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos um princípio. Se com isso entendes que, por ser eterno, Deus deve ter criado ininterruptamente. No entanto, quando e como cada um de nós foi feito, eu insisto, ninguém o sabe. Nisso consiste o mistério. Creio que um dia saberemos como tudo foi criado. Isto acontecerá quando Deus considerar que chegou o momento de conhecermos o mistério da criação. Se cremos em Deus e na sua infinita bondade, não nos preocupemos em desvendar o início de tudo, mas sim canalizarmos as nossas energias no sentido de nos melhorarmos como seres humanos. Sabemos que no universo tudo é harmônico e que os desequilíbrios acontecem somente pela mão do homem. Devagar, vamos descobrindo que as leis foram criadas porque nós ainda somos inferiores. No mundo, existem prisões por causa dos desobedientes. Existem escolas para ensinar a quem não sabe. Existem hospitais por causa dos doentes. Quando houver o equilíbrio de todas as coisas e de todos os seres, tudo mudará. Então, depende de cada um de nós contribuirmos para que tudo continue dentro de uma ordem. Este é o caminho que deveremos seguir, tendo amor como guia de nossas atitudes. Miramês complementa: tudo que existe é criação de Deus, dos vírus aos homens e desses aos anjos, da matéria interatômica aos mundos e desses aos ninhos galácticos. Estamos todos e tudo ligado por um fio invisível,
do amor de Deus, que por vezes não percebemos. No entanto, nem tudo é espírito, nem tudo é matéria. As divisões são enormes na sequência evolutiva de todas as coisas. Devemos passar a compreender cada coisa em seu lugar, com os direitos e deveres de uns para com os outros. O nosso amor deve atingir a tudo que existe, em todas as frequências de vida, que por ele recebemos ou que doamos, com o acréscimo da misericórdia do Senhor. Na questão 79, é feito o seguinte questionamento. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Já é bem claro para nós, bem tranquilo, né, que o espírito, ele é um ser eterno, criado por Deus, simples, ignorante, e que está aí a caminho da evolução, a caminho do aprendizado, a caminho do seu melhoramento. E toda a matéria que existe no universo, na realidade, ela é um instrumento usado pela lei divina que vai contribuir no aperfeiçoamento e na evolução moral do espírito. Né? Então, a gente já sabe também que a matéria, ela traz muitas limitações para o espírito. O espírito encarnado, por exemplo, ele sente, o nosso corpo material sente a necessidade e exige do espírito o alimento, o abrigo, o agasalho, o lazer, a cura das enfermidades, e tudo isso nós damos conta através do nosso trabalho, por exemplo, né, para conseguir suprir as nossas necessidades. Esse mesmo trabalho que satisfaz as nossas necessidades materiais também contribui para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, porque através do trabalho nós vamos estar impulsionando o nosso progresso moral, através da convivência com as pessoas, através da troca de ideias e do aprendizado que a gente segue conforme a gente estuda na lei do trabalho. Então, a matéria é utilizada, né, pela divindade para o nosso aperfeiçoamento moral. E o espírito é um ser eterno, sim, que está sempre em busca do seu melhoramento e utiliza a matéria para auxiliar nesse melhoramento. Essa é a compreensão dessa questão. Na questão 80, a pergunta é essa: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Primeiro, nós precisamos ter a compreensão de que Deus é o criador de tudo, tanto dos espíritos quanto das coisas materiais. Que apenas nós, homens, não temos ainda a maturidade, o discernimento para a compreensão disto. Então, conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos progredindo, é nos dada essa compreensão. E aos poucos, então, nós vamos compreendendo como se dá, né, esse processo de criação. A Miramês diz o seguinte, no livro Filosofia Espírita. Ele diz que os espíritos foram criados e continuam a ser criados pela mente suprema. Capacidade essa que foge à nossa análise, porque a criação não tem a capacidade de compreender o Criador. Então, ele está sendo bem claro, dizendo
que nós somos as criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus. E nós não temos, então, a condição, nós não temos a capacidade ainda de compreender o que é o Criador. A gente tem uma intuição de Deus, mas ainda não sabemos definir quem é Deus. Apenas sabemos que Ele nos criou e criou tudo o que existe. E sim, entender mais ou menos seus objetivos, como saber que a inteligência divina é perfeita. Então, Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é buscando, né, que com o tempo também vão adquirindo a sua evolução, o seu melhoramento. Se Deus criasse ou tivesse criado tudo nos princípios da eternidade, ele estaria inerte, contrariando as suas próprias leis. Assim como a Vilma falou agora há pouco, a lei do trabalho. Nós estamos sujeitos à lei do trabalho. Então, Deus, por ser perfeito, também está sujeito. Se os espíritos tivessem sido criados lá no início da criação, Deus estaria, então, inerte, sem trabalho, sem fazer nada. E também, Biramês continua dizendo, ele opera constantemente nos dias de Jesus. Tudo se expressa e muda de forma. É pela sua magnânima ação. Então, tudo vai evoluindo, as coisas vão se modificando, e elas vão se modificando pela ação de Deus através do trabalho. O Senhor nunca parou de trabalhar, nem sequer um minuto na contagem humana, e a sua glória consiste nisso. O labor divino é vida na profusão do seu amor. Deus jamais deixou de criar coisas e espíritos. E a receita ainda permanece no mistério que o tempo encobre, esperando certamente a maturidade dos seus filhos. Porém, enquanto se espera, nós devemos fazer o melhor aquilo que está ao nosso alcance. Porque a intuição para o trabalho não nos falta. Jesus é o nosso inspirador e nós recebemos essa inspiração através do código que ele nos deixou, que é o seu Evangelho. E que podemos também consultar todos os dias e aí termos exatamente o discernimento daquilo que nos compete. Ele traça para nós todas as diretrizes que nos convêm, por amor. E o nosso desejo é o reflexo da vontade do Pai de criar também. Então, nesse texto fica claro que nós devemos trabalhar também, assim como Jesus, da cocriação das coisas, procurando nos melhorar, procurando ajudar o progresso, procurando ajudar a evolução. Sempre buscando o bem, que é isso que Jesus nos convida no seu Evangelho. E tendo o Evangelho de Jesus como esse código, como essa lei. Porque se nós seguirmos o Evangelho de Jesus, seguirmos os ensinamentos que Jesus nos deixou, com certeza seremos co-criadores juntos com Deus, em todo esse processo de evolução da humanidade. Agora, então, na questão 81, nós temos uma pergunta que é a seguinte: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Na condição evolutiva que nós nos encontramos, ainda muito difícil da perfeição, fica difícil nós termos acesso a esse tipo de informação. Essas informações, só podemos chegar até elas com a depuração completa do nosso espírito. Só aí é que nós vamos conseguir ter acesso mais próximo.
a essas respostas que buscamos. Mas hoje, com aquilo que nós já sabemos, a gente tem condições de ter essas informações, um pouco que seja, de acordo com aquilo com o conhecimento que nós já temos. Nós já conseguimos compreender algumas coisas. Agora, a amplitude desse entendimento só vai acontecer realmente com o tempo, com o progresso moral, intelectual nosso, que a gente sabe que ainda está muito longe de acontecer plenamente, mas estamos em constante evolução. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para nós, para vós outros, é tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as perfeições pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Os espíritos, como criaturas divinas, são realidade por terem sido criados. São alma nas quais despertam valores capazes de fazê-las sentir os atributos de Deus. Os espíritos são imateriais pelo compacto da matéria que se conhece. No entanto, na profundidade do termo, eles passam a ser constituídos de matéria que escapa aos sentidos humanos, como no dizer de O Livro dos Espíritos, matéria quintessenciada. Dentro de sua pureza, esquece o estado primitivo, onde se pode ver e pegar, onde se manifesta em formas. O espírito não tem forma definida. Se podemos comparar, mesmo que seja com pálidas imagens, vamos dizer que ele é igual à água ou o vento, que toma a forma da vasilha ou do ambiente em que é colocado. No caso do espírito superior, ele pode tomar a forma que desejar e o seu comando é a mente. Os espíritos são imateriais pelo estado da matéria que se conhece. No entanto, tudo o que existe nasceu da mesma fonte divina, e desse nascimento até o espírito ocorreram diversas transmutações de todas as ordens, para que a luz maior irradiasse no centro da vida, e a harmonia se fizesse no seio da luz, obedecendo à vontade do Criador, como sendo um sol inteligente, filho de um sol maior. Na última questão desse tema, na questão 83, é perguntado o seguinte: os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se num determinado tempo, mais ou menos longo,
O elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é ilimitada, e esta é uma razão para rejeitá-las. A criança não compreende tudo que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. Conforme a Cássia comentou ali da doutrina panteísta, né? A doutrina panteísta acreditava que depois da morte, o espírito era absorvido pelo todo universal. O que Kardec questiona aqui não é depois de cada reencarnação, se o espírito tem um fim, se o espírito seria absorvido pelo todo. Seria depois de toda a sua jornada, depois de toda a sua evolução, quando estaríamos lá chegando na nossa linha de chegada, como espíritos perfeitos, se existiria o fim, já que estamos acostumados à lei do começo, meio e fim. Para o espírito ser absorvido pelo todo, nós perderíamos, né? O espírito perderia sua identidade, a sua característica, a sua essência, e todo aquele aprendizado que ele acumulou durante a sua caminhada seria somado no todo universal. O que não tem muito sentido, né? Porque se o espírito vem para essa jornada, faz toda uma evolução e depois simplesmente deixa de existir, deixa de ter sua identidade, deixa de interagir com outros espíritos, não tem sentido. E nós sabemos que Deus é um Pai bom e justo, e que nos criou para o aperfeiçoamento e para a evolução. Então, não nos cabe hoje compreender exatamente o que acontece depois da evolução completa do espírito. Mas sabemos que ele é eterno, que ele não se extingue e que não se soma no todo. Bom, para encerrarmos este assunto, a Miriam vai ler uma mensagem para nós. A alma humana é como um celeiro abençoado. Quando abastecida de ensinos superiores, transforma-se em manancial de luz, saciando a fome de consolação da humanidade sofredora. Vazia, porém, fica sujeita à poeira da inércia e ao mofo do desânimo. Se já reúnes as sementes do Evangelho em tua alma, não as guardes só para ti. Vai ao mundo e semeia, semeia, ainda que a ventania da indiferença as disperse pelo espaço. Semeia, semeia. Mesmo que a erosão do egoísmo as arraste para longe. Semeia, semeia. Ainda que o solo estéril do desamor as impeça de se desenvolverem. Semeia, semeia. Onde quer que estejas e com quem estejas, semeia, semeia. Bom, queridos amigos, nós estamos aqui, então, né, para estudo e convidamos a todos aqueles que gostam de participar do estudo que continuem assistindo os nossos vídeos, compartilhando os nossos vídeos, curtindo e também comentem para que a gente possa saber o que cada um pensa e como cada um gostaria de dar continuidade a todo esse nosso trabalho. Nós, trabalhadores da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, agradecemos a todos pela participação, por terem ficado até o final conosco neste vídeo. E contamos com a presença de todos na próxima semana para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E até lá!